Bom, gente, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre arcos de animação e como corrigir possíveis erros de arcos de animação usando uma ferramenta muito conhecida entre os animadores 3D que se chama Motion Trail. Essa ferramenta, ela simplesmente aplica uma linha durante todo o trajeto do objeto animado, possibilitando assim a visualização dos arcos de animação desse mesmo objeto. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma animação bem simples de um personagem desequilibrado, um tanto quanto embriagado, né? Aparentemente, os arcos de animação estão razoavelmente bons. Agora eu preciso, para analisar com mais detalhe essa animação, basta eu selecionar o controlador do objeto. Nesse caso aqui eu estou puxando o controlador da pelvis, né? O controlador central do objeto. Passando para Animation, eu venho em Animate, lá embaixo tem a ferramenta chamada Create Motion Trail. Antes de eu clicar no nome da ferramenta, eu vou abrir a caixinha de opções. Abrindo a caixinha de opções, eu vou resetar a ferramenta para que ela comece do zero. Bom, dentro dessa caixinha de ferramentas, eu vou habilitar aqui Time Slider. Habilitando o Time Slider, eu tenho toda a minha animação durante toda a Time Slider. A parte de incremento estando em 1 me possibilita que todos os keyframes sejam visualizados. Nessa parte Update, eu vou manter em Fast, porque Fast ele atualiza todos os keyframes automaticamente, tendo alteração dos mesmos. Nessa parte aqui, Draw Style, eu preciso habilitar a parte de Line, porque em Point ele vai colocar pontos em cada frame. A parte de linha me possibilita o trajeto de uma forma mais retilínea, de uma forma contínua. E é isso que eu preciso agora. Nessa parte de frames, ele diz para mostrar os números dos frames. E isso para mim vai me auxiliar bastante na correção dos erros dos arcos de animação. Então vamos lá. Basta eu clicar agora em Create Motion Trail e eu vejo aqui nitidamente o trajeto do objeto selecionado. No caso, o controlador body, o controlador da pelvis dele. Então, desse jeito eu vou selecionar o Motion Trail, apertando a tecla W, eu vou jogar ele para o lado para que não atrapalhe a visualização do movimento do meu personagem. Ótimo, maravilha. Agora eu consigo analisar com clareza que entre os keyframes de número 11 e número 18, ele está totalmente quinado e não arredondado, ou seja, eu não tenho um movimento de arco aqui, eu tenho um movimento quinado, que não é o que eu quero agora nesse momento, eu gostaria que ele ficasse mais arredondado. Também tenho o mesmo problema entre os keyframes de número 50 e 57. Para isso, eu vou corrigir esse problema usando os meus gráficos de animação. Eu teria duas opções, habilitando os gráficos de animação em Window, Animation Editor, Graph Editor. Porém, eu prefiro utilizar no Toolbox, clicando na janelinha que me possibilita a visualização da visão perspectiva mais a visão do Graph Editor. Tendo essa visão do Graph Editor, basta eu selecionar o controlador que eu apliquei o Motion Trail, no caso o controlador body, o meu controlador da pelvis, e analisar qual é o eixo que eu preciso trocar ou alterar alguma coisa. Bom, analisando o eixo, nitidamente eu percebo que no eixo X do personagem ele não está movimentando de forma correta. Para isso, basta eu selecionar o controlador Body, que foi o controlador onde eu apliquei o Motion Trail, e dentro do eixo Translate X, analisar a minha curva de animação para tentar corrigir esse erro que eu estou tendo entre o keyframe número 11 e o keyframe número 18. Para isso, eu estou selecionando o keyframe de número 14 dentro da minha curva de Translate X e vou começar a alterar essa curva usando os handles. Então, basta eu selecionar o handle que eu quero, aperto a tecla W e com o botão do meio eu consigo alterar a minha curva, modificando ela da forma que mais me interessa. Nesse caso, puxando ela um pouco para cima, eu tenho nitidamente a diferença que antes estava quinado, agora está bem mais arredondado. Porém, eu arredondei a parte do keyframe entre o 11 e o 18, mas eu criei um outro problema entre os primeiros keyframes, que não estão tão arredondados agora. Basta eu voltar no primeiro keyframe, no mesmo Translate X,
selecionar um handle e alterar essa curva dessa forma. Agora minha curva está muito mais arredondada, eu tenho um arco muito mais interessante do que o que eu tinha antes. Vou repetir a minha operação entre os keyframes de número 50 e 57. Para isso, basta eu achar os keyframes entre 50 e 57 na minha curva. Como vocês podem ver, entre o meu keyframe 53 e o keyframe número 62, eles estão com os mesmos valores. Por isso, eu tenho uma reta entre esses dois keyframes. Agora, basta eu selecionar o primeiro keyframe de número 53, selecionando o handle, W mais botão do meio, eu altero ele jogando para cima e curvando mais esse arco. Vou repetir a mesma operação para o keyframe de número 62, selecionando o handle e alterando também um pouquinho essa curva. Maravilha! Porém, agora, novamente, eu criei um outro problema entre o keyframe de número 46 e o keyframe de número 53. Agora, essa parte da minha animação ficou mais reta ao invés de curvada. Para isso, eu venho em Translate Z do mesmo controlador. Entre os keyframes de número 45 e 53, eu clico no keyframe 45, clico no handle que eu quero com a tecla W e botão do meio eu consigo alterar um pouquinho essa curva. Agora eu venho para o próximo keyframe de número 53 e seleciono o handle, basta mover ele mais uma vez e agora eu tenho um movimento bem mais arredondado, como vocês podem perceber aqui através do Motion Trail. Desta forma eu consigo ter arcos de animação muito mais interessantes. Agora, como vocês podem ver, eu consegui resolver aquelas partes quinadas que eu tinha na minha animação, deixando o movimento muito mais arredondado e o arco muito mais interessante. E é dessa forma que a gente corrige possíveis erros de arcos de animação utilizando a ferramenta Motion Trail.